Bom dia. Quero ficar no teu corpo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Úrsula. Que é pra te dar coragem. Andresa, Ana Paula, tudo bem? Começando com Chico Buarque, a tatuagem. Essa música é lindíssima. E também pra me perpetuar. Bom dia, Silvia. Escutem a letra, ó. Bom dia, Nega. Oi, Fabrício. Oi, Cris. Que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Essa música tem, como todas as músicas, tem as suas histórias, assim, né? Bom dia, Rúbia. E a história dessa música, ela foi feita em 1974, na época da ditadura ali. Eu tinha 5 anos. 5, não, mais. Tinha 6 anos. E eu lembro da ditadura, lembro desse período. E muitas músicas eram censuradas. Essa foi uma das músicas censuradas. E ela foi feita para a peça Calabar. Eu acho E ele quando foi censurada, ela só foi liberada em 1980, quase no final da ditadura ali, né? E essa música foi feita na perspectiva de uma mulher. Então não é na perspectiva de um homem. É de uma mulher que ela queria ser tatuada no corpo de um homem, né, para peça teatral essa. Então ela queria ser tatuada no corpo de um homem para viver como sua escrava, escrava do amor, assim, né? Então algo forte, né? E o Chico Buarque tem muito disso, assim, de escrever a música sempre na perspectiva de uma mulher, né? Então a música é tudo isso, tatuagem é ficar no seu corpo, né? É linda essa música, a melodia é linda, cicatriz e resumo, é maravilhosa, né? Então é isso, história do Brasil através da história da música. Então tatuagem do Chico Buarque, uma preciosidade que lembra um tempo sombrio da nossa história, mas está aí, né? A beleza da música. Ok? Nós estamos lendo então Thich Nhat Hanh. Vamos ao nosso livro. O Thich Nhat Hanh, Velho Caminhos Nuvens Brancas, editora Bodhigaya, tradução Enio Burgos. Seguindo as pegadas do Buda. Estamos no finalzinho, olha só, gente. Capítulo 76 hoje, de 81. Termina nessa segunda-feira, dia 26. E aí a gente segue, né, devagarinho. Vocês viram como dá para fazer? Se a gente dissesse no começo, vamos fazer uma pesquisa aqui, quem quer ficar comigo aqui todos os dias, 6h30 da manhã, por 81 dias? Dava aquele cri, 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 né? Não daria? Não, ninguém. Né? Um ou outro, diz, tá, vou tentar. Tá aí, ó, gente. Vejo que praticamente, né, uma turma seguiu fiel, assim, né, possivelmente, né? Quando é possível, não é uma obrigação. Sempre quando for possível, caminho do meio, bem tranquilo. Mas a gente conseguiu, está conseguindo. Os frutos da prática. Quando a estação de retiro estava findando, a Sangha soube que uma guerra irrompia entre Kosala e Magadha. Ia dar problema, né? Não tinha como, né? O exército de Magadha, liderado pelo rei Ajatasattu, Videhiputra. Videhiputra quer dizer que ele é Putra, filho de Videhi, né? Filho da rainha Videhi. Então, do Ajatasattu, atravessaram o Ganges invadindo Cássia, uma região sob a jurisdição de Kosala. O rei e seus generais comandavam um enorme batalhão de elefantes, cavalos, carruagens e artilharias e soldados. Por tudo ter sido deflagrado muito rapidamente, o rei Prasenajit, aquele que o Buda conversou no capítulo de ontem, e ele disse que ia tirar as terras que ele tinha dado, né, porque a rainha Videhi, a mãe do Ajatasattu, é irmã do Prasenajit. O rei Prasenajit não pôde informar o Buda de sua partida para Cássia. Ele pediu que o príncipe Jeta explicasse a situação em seu lugar. O Jeta foi o filho aquele que deu a metade do parque, junto com Anathapindika, deu o parque de Jetavana. O Buda já sabia que após o rei Prasenajit ter conhecimento do modo como Ajatasattu matara seu próprio pai a fim de usurpar o trono, ele demonstraria sua oposição, reclamando um distrito perto de Varanasi, o qual havia sido um presente dele ao rei Bibisara. Por cerca de 70 anos, esse distrito tinha trazido rendimentos superiores a centenas de milhares de peças para Magadha.
e o rei Ajatasattu não estava disposto a desistir dele. Assim convocou seus soldados para a batalha. O venerável Sariputra instruiu todos os bícunos e bicunis para permanecerem em Saravasti. Era muito perigoso viajar com uma guerra em curso. Ele também pediu que o Buda ficasse ali até que a paz fosse restaurada. 2 meses mais tarde, o povo de Saravasti recebeu a notícia dilacerante que seu exército tinha sido derrotado em Kasi. Então o Prasenajit perdeu nesse primeiro momento. O rei Prasenajit e seus generais foram forçados a se retirarem de volta à capital. A situação estava carregada de tensão, mas graças a um forte sistema de defesa, Saravasti não caiu. Ainda que os generais de Ajatasattu atacassem dia e noite. Isso é história, né? Está ali contando a história que aconteceu na Índia. Então, graças a um brilhante plano concebido pelo general Bandahula, o rei Prasenajit foi capaz de armar uma portentosa contraofensiva. Desta vez, Kosala estabeleceu uma vitória decisiva. O rei Ajatasattu e todos os seus comandantes foram capturados vivos. Mais de 1000 soldados foram feitos prisioneiros. Outro milhar tinha sido morto ou ferido. Além disso, estão vendo o que é o karma, né? O Devadatta vai lá e faz uma confusãozinha. Começa a botar uma pilha no guri. Né? O guri é meio abobado ali, não sabe direito como lidar com as coisas, né? Filhozinho de rei e tal. E aí o Devadatta, né, com inveja do Buda, né, vai lá e começa... quem sabe tu faz isso, quem sabe faz aquilo. Aí gira essa confusão. Mais de 1000 soldados mortos. O que esses soldados tinham a ver com essa situação? Nada. É isso que é, né? Então a gente tem que ter cuidado com as nossas ações. Isso é o karma, né? Vai gerando um karma coletivo e vai amadurecendo. Além disso, Kosala confiscou grande número de elefantes, cavalos, carros bélicos e suprimentos da artilharia. Então ficou com os espólios de guerra. A guerra durou por mais de 6 meses. O povo de Saravasti organizou uma celebração pela vitória obtida. Após dispersar seu exército, o rei Prasenajit visitou o Buda em Jetavana, né? Ele descreveu o terrível custo da guerra e disse que Kosala agiu em autodefesa quando o rei Ajatasattu atacou suas fronteiras. Beleza? Né? Ele acrescentou que acreditava que seu oponente havia sido influenciado erroneamente por seus conselheiros. Foi. Senhor Buda, o rei Magadha é meu próprio sobrinho. Eu não poderia matá-lo. Nem tenho desejo de pô-lo na prisão. Por favor, ajude-me a encontrar um curso sábio de ação para esse abestado que não sabe o que faz com uma coroa. O Buda disse: Vossa Majestade está cercado por amigos e auxiliares de confiança. Não é surpresa que tenha alcançado a vitória nesta guerra. O rei Ajatasattu está cercado por maus elementos. E assim ele foi traído. O Tathagata sugere que você o trate com todo respeito devido a ser rei de Magadha. Afinal de contas, ele representa, né, um reinado lá tal. Encontre tempo também para guiá-lo como seu sobrinho. Mostre fortemente para ele a importância de cercar-se de amigos e ajudantes leais e de bom caráter. Então você pode enviá-lo de volta a Magadha com a cerimônia apropriada. A possibilidade de derradeira paz depende de sua habilidade em lidar com esses assuntos. O Buda chamou um jovem bícuno chamado Silavati e apresentou ao rei Prasenajit. Originalmente era príncipe, um dos filhos do rei Bimbisara, irmão do Ajatasattu, né? Meio-irmão do rei Ajatasattu. Silavati era um homem inteligente e brilhante, que tinha estudado Dharma como discípulo leigo sob orientação do venerável Moggallana, desde os seus 16 anos. Após as mudanças ocorridas em Magadha, ele pediu que Moggallana permitisse sua ordenação. Então foi enviado para Jetavana, em Saravasti, para aprofundar seus estudos. Então ele estava fora daquela briga do irmão ali, né, do meu irmão, ele não queria saber. Venerável Moggallana sabia que, embora Silavati não acalentasse qualquer desejo pelo trono, de todo modo era mais seguro que ele ficasse bem longe do alcance da inveja do rei Ajatasattu. Prasenajit pediu que o bícuno descrevesse a situação em Rajagar. Ele disse tudo o que tinha visto e ouvido antes de deixar Magadha. Então o meio-irmão está contando o que o irmão ruim está fazendo. Também informou que alguém tinha sido enviado de Magadha para tentar matá-lo, porém ele fora capaz de efetuar uma mudança no coração do seu assassino.
O homem estava sendo agora ordenado bhikkhuni, vivendo num centro próximo da capital. O rei Prasenajit inclinou-se para o Buda e voltou ao palácio. Logo após, o rei Ajatasattu foi solto e autorizado a retornar para Magadha. E aí, olha como é que são, né? A política é uma coisa, né? Olha como é que ele vai arrumar isso. Usando o amor para curar as feridas do ódio, o rei Prasenajit deu a sua própria filha, a princesa Vajra, em casamento a Ajatasattu. Tá bem, vamos ver o que vai acontecer. A mulher sendo tratada como mercadoria. E em dois momentos, né? Ela é tratada como mercadoria, mas ao mesmo tempo ela é um símbolo de amor que pode restaurar a ordem. A mulher é símbolo de amor. A mulher é símbolo de ordem. A mulher é símbolo de organização, né? A mulher, ela tem isso. Nós, homens, somos os boçais, acreditem. Somos algo que é bom, mas pode ser melhorado. Sabe aquela... Sabe? Esse é o homem. Então a gente tem que melhorar muito ainda. Eu tenho uma rusguinha com os homens, vocês já perceberam, né? Porque a gente tem umas coisas assim machistas, a gente tem umas coisas que não cabem mais hoje em dia. Não tem mais, eu não tenho mais paciência para isso. Muito bem feito esse relato. Né? Vamos continuar. Ele tinha agora o sobrinho como genro, então estava ali, né? O rei Prasenajit também prometeu devolver o distrito perto de Varanasi como presente de casamento. Olha a confusão, morreu um monte de gente, agora vai devolver, né? Mas é assim, é a política. Havia seguido de todo o coração o espírito do conselho dado pelo Buda. Com o fim da guerra, bhikkhunis e bhikkhunis, os monges e as monjas, mais uma vez pegaram a estrada para difundir o ensinamento. O rei Prasenajit ordenou a construção de um novo monastério nas cercanias da capital e chamou-o de Rajakarama. O Buda permaneceu em Kosala pelos 2 anos seguintes, passando as estações chuvosas em Jetavana. O Buda já está bem velhinho, ele já está com mais de 70, deve estar uns 75. De tempos em tempos, ele recebia notícias de Magadha através dos monges que vinham de lá. Eles disseram que após o Buda ter deixado Magadha, o venerável Devadatta parou de desfrutar das benesses do rei Ajatasattu. Dos mais de 100 bhikkhunis ainda com ele naquele tempo, 80 haviam retornado para a sanga do Buda na Floresta dos Bambus, vazaram. Devadatta estava cada vez mais isolado. Recentemente tinha caído doente e sido incapaz de deixar Gayasissa. Desde o final da guerra, o rei Ajatasattu sequer lhe fizera uma visita. Esse monarca também não fazia visita à Floresta de Bambus. Só mantinha relações com líderes de outras seitas religiosas. Então ele ignorava a seita do Buda, né? Eles chamam de seita naquela época. Seita hoje em dia tem uma conotação estranha, assim, né? De qualquer maneira, a Sangha continuava a espalhar o Dharma desimpedidamente. Os leigos e os bhikkhunis em Magadha esperavam que o Buda pudesse voltar para visitá-los. O pico do Abutre e a floresta de bambus pareciam vazios sem a presença dele. Divaka, um médico, também aguardava seu retorno. Naquele inverno, a rainha Malika de Kosala falecera. Então, é aquela coisa, né? O Buda está numa idade em que todos os próximos estão falecendo, então é uma fase da vida que deve ser bem difícil, né? Bem complicada. Profundamente pesaroso, o rei Prasenajit, né? A esposa do Prasenajit, foi até o Buda em busca de consolo. A esposa havia sido sua amiga mais íntima, e ele a amou com todo o seu coração. Ela era uma discípula devota do Buda, um espírito radiante, que compreendia os mais profundos aspectos do Dharma. Antes mesmo de o rei encontrar-se com o Buda, a rainha já partilhava sua compreensão do caminho com ele. O rei se recordou de como certa noite tivera um pesadelo que o deixara com medo de que a ruína caísse sobre ele. Colocando sua fé nos Brahmanes, pensou em solicitar-lhe que sacrificassem vários animais a fim de pedir proteção aos deuses. O que tem a ver os animais, né? A rainha dissuadiu de fazer tal coisa. Com frequência, ela servira como íntima conselheira do rei em assuntos políticos, ajudando-o a encontrar soluções para problemas que cercavam o país. Ela era uma dos discípulos leigos que mais confiava no Buda. Porque ela amava estudar o Dharma, construiu uma sala de discussão do Dharma em um parque com muitas e lindas árvores. Ela costumava convidar o Buda e seus discípulos veteranos para proferirem discursos sobre o Dharma e conduzirem discussões lá. Então isso é muito bacana, né? As pessoas estão em outra cidade e aí
constrói um lugar assim, uma salinha, e chamam lá as pessoas para quem está no caminho do Dharma, irem lá falar para as pessoas. Isso é muito bacana, gente. Ela também abriu a sala para líderes de outras seitas religiosas usarem, olha só, né? Super democrática. Sofrendo a perda daquela que fora sua companheira por mais de 40 anos, o rei viera ver o Buda. Assim que sentou silenciosamente junto a ele, sentiu a paz lentamente retornar ao seu coração. Ele havia seguido a sugestão do Buda de procurar passar mais tempo meditando. Siddhartha lembrou ao rei conversa prévia que haviam tido e na qual discutiram a importância de viver em acordo com o ensinamento, de modo a gerar felicidade para aqueles que nos cercam. O Buda encorajou a reformar o sistema. Olha só, daí agora o Buda ele vai dar um ensinamento político. O Buda era um anárquico, né? E com uma visão política muito à frente. Olha o que ele vai falar há 2.600 anos atrás, de uma visão absurda, assim. Veja se caberia hoje. O Buda encorajou. E aí falou: asseverou que a punição física, a tortura, a prisão e a execução não representavam meios efetivos de parar a criminalidade. Não tem como. O melhor modo de auxiliar o povo e promover a segurança pública era concentrar-se na promoção de uma economia saudável. Era essencial prover com alimentos, sementes e fertilizantes os agricultores pobres, até que pudessem se tornar autossuficientes e produtivos. Olha aí. Financiamentos poderiam ser providenciados para pequenos mercadores. Fundos de benefícios poderiam ser estabelecidos para aqueles incapazes para o trabalho. E os mais pobres poderiam ser isentos de taxas, 2.600 anos atrás. Essa era a visão do Buda. Toda forma de coerção e opressão contra artesãos deveriam cessar. Os camelôs de rua, aquela turma ali, sabe? Deixa eles trabalhar. As pessoas deveriam ser livres para escolher as suas atividades de trabalho, porque as castas não permitem que tu mude de casta, né? E nem de profissão. Olha que louco. Amplas oportunidades de treinamento deveriam ser disponibilizadas para ajudar o povo a desenvolver o empreendimento escolhido. Ou seja, o Buda foi o precursor de pequenas empresas, grandes negócios, que você assiste aos domingos. Não sei nem se existe ainda isso. O Buda foi que inventou. Tem que passar os royalties para ele. O Buda disse que uma política econômica adequada deveria basear-se na participação voluntária. Então, voluntariado, filantropia, tá aí, ó. Tem muito mais, tem muitos aspectos da política do Buda que eu já estudei, assim, que é bem incrível, assim. É muito impressionante. Uma visão que é maluca, assim, de tão avançada. Venerável Ananda estava sentado perto do Buda durante essa conversa com o rei. Ele foi capaz, então, de preservar as ideias do Buda, por isso que a gente está sabendo hoje aqui, sobre a política e a economia. E aí, então, ele escreveu o Sutra Kuttadanta. Tá? Então, no Sutra Kuttadanta tem essas explicações, e não é só nesse, tem vários outros, o Buda político. Certo entardecer, Ananda encontrou o Buda sentado do lado de fora do salão Dharma Visakha. Suas costas estavam viradas para o sol. Ananda considerou aquilo curioso. Geralmente o Buda apreciava observar o pôr do sol. Questionou acerca disso, e ele respondeu que estava deixando o sol aquecer as suas costas. O Buda está velhinho, gente, tá com 75 anos. Pensa tu dormindo no chão, né? Ele dormia na choupana já, né? Mas no chão, e caminhar a vida inteira. E comer uma vez por dia. Ele está cansado. Ananda aproximou-se e começou a massagear as costas dele. Após, se ajoelhou para massagear suas pernas também. Então, o Ananda era massagista. Logo que terminou a massagem, afirmou: nós vamos contratar lá para o tal. Aí, tem uma sala lá que é Ananda, sabiam? É onde eu dou aula de meditação. E a Maia se apropria também. A Maia ela tem ciúminho da minha sala, e ela diz que é dela para dar yoga, mas é minha. A gente dividiu um lado dela e um lado meu. É nossa. Senhor, às vezes a Amanda vai lá e se mete querer usar a sala. Mas pode, a Amanda tem uma sala só para ela. Gente, tetra no tal. Essas gurias, olha, elas se apropriam. Senhor, tenho sido seu assistente pelos últimos 15 anos. Lembro-me de como era firme a sua pele no passado e quanto ela tinha um vício saudável. Agora, porém,
Sua pele está vincada e os músculos das suas pernas atrofiaram-se perceptivelmente, pois posso contar todos os seus ossos. O Buda riu. Se viver o suficiente, você envelhecerá, Ananda. Mas meus olhos e ouvidos ainda estão acurados quanto antes. Ananda, você não sente saudades do Pico do Abutre e dos jardins da floresta de bambus? Você não gostaria de subir o Pico de Abutre novamente e observar o pôr do sol? Senhor, se desejar retornar ao Pico do Abutre, por favor, deixe-me acompanhá-lo. Naquele verão, o Buda resolveu voltar a Magadha. Ele caminhava lentamente, repartindo a longa jornada em várias pequenas viagens. Está cansado. Parava ao longo do caminho para visitar os centros da Sangha. Ensinava aos bhikkhus em cada um deles, proferindo também palestras aos leigos. Então instituiu palestras aos leigos. Andou através dos reinos Sakya, Mala, Videha e Vadi, antes de finalmente cruzar o Ganges, né, e entrar em Magadha. Ele parou para visitar a Sangha no centro de Nalanda, antes de seguir para Rajagaha, centro de Nalanda, com o maior centro budista do mundo. Né? A floresta de bambus e o Pico de Abutre, como sempre, estavam magníficos. O povo da capital e os das vilas vizinhas foram ver o Buda em multidão. Cerca de um mês transcorreu até que ele pôde estar livre para aceitar o convite de Jivaka, para ir visitá-lo nos Jardins das Mangueiras, o médico. O médico tinha construído um novo salão do Dharma, no jardim, grande o suficiente para acomodar 1000 bhikkhunis sentados. Enquanto eles se reuniam ao lado externo da choupana, no Jardim das Mangueiras, o Buda ouviu Jivaka narrar os eventos que tinham ocorrido durante sua ausência. A rainha Videhi, Siddhartha ficou feliz em saber, tinha restabelecido sua paz interior, a mãe do Ajatasattu. Ela se dedicava à meditação e se tornara vegetariana. O rei, Ajatasattu, por outro lado, estava sofrendo de extrema angústia mental. A morte de seu pai não saía de sua mente. Ah, mas que flor de criatura. Agora está sofrendo. Mas não vamos julgar antes do tempo. É que o bicho é ruim, né? Mas vai melhorar. A morte de seu pai não saía da sua mente. Ele não encontrava paz. Seus nervos estavam sempre exaltados. E ele tinha medo de dormir à noite devido aos terríveis pesadelos que o assolavam. Muitos médicos e sacerdotes de elevado nível de seitas de Makali Kosala, de outros lugares, tinham sido convocados para tentar curá-lo. Cada sacerdote esperava obter uma cura para que sua seita em particular recebesse patrocínio especial. Então eles iam lá só para tentar e ganhar alguma grana, né? Curar o príncipe que é bom nada. Porém, nenhum deles foi capaz de melhorar sua saúde. Um dia, o rei jantava com sua esposa, o filho Udayabada e sua mãe, a rainha Videhi, mais um outro filho. O príncipe Udayabada tinha quase 3 anos de idade, porque o pai cedia a todos, o filho do Ajatasattu, porque o pai cedia a todos os caprichos do menino. Ele era uma criança desobediente e mimada. O príncipe pediu que seu cão tivesse permissão para sentar à mesa com ele. Embora tal coisa fosse normalmente proibida, Ajatasattu permitiu. Sentindo-se um tanto embaraçado, disse para sua mãe: é desagradável ter um cão sentado à mesa, não? Mas o que eu posso fazer? Ele está sem ação, né? A rainha Videhi respondeu: você ama seu filho, e assim tem permitido que ele coloque o cão quando quiser, onde quiser. Não há nada incomum nisso. Você se lembra de quando seu pai engoliu o pus da sua mão porque o amava? Ah, mas a rainha é nojenta também, tem que lembrar de umas histórias. Olha a história agora, eu vou contar porque ninguém tomou café da manhã ainda, né? Vai tomar pensando nessa cena agora aqui. Não me deixem pensar nisso sozinho. A Ajatasattu não lembrou do incidente e pediu que sua mãe lhe contasse o que tinha acontecido. Ela narrou. Um dia, um de seus dedos ficou vermelho e inchado. Um abscesso formou-se embaixo da unha. Pega uma agulha e fura. Enfim, mas não. O rei tinha que dar uma de mim. Isso provocava tanta dor que você chorava e gemia dia e noite. Seu pai não conseguia dormir de preocupação. Ele colocou você sobre o travesseiro dele e pôs o seu dedo infectado em sua boca. Ele o sugou para ajudar a aliviar a dor. Ele fez isso por 4 dias e noites consecutivos, coisa que pai e mãe fazem, né? Hoje não, né? Até que o abscesso rompeu. Então ele sugou o pus. Não ousava retirar seu dedo da boca dele para cuspir o pus com medo de que você pudesse sentir ainda mais dor.
Assim engoliu o pus enquanto continuava a sugar seu dedo. Bom café da manhã para vocês. Bom dia, despertando com Dharma, só com coisas boas. Você ama o seu próprio filho e é por isso que permite que ele traga seu cão para a mesa. Posso entender isso perfeitamente. Então, o que é um cão para quem chupou pus? Nada. Subitamente, o rei encobriu a cabeça com as duas mãos. Claro, lembrou que o pai amava ele pra caramba e ele matou o pai, né? E correu para o quarto, deixando seu prato intocado. Mas ele estava sobre eu falo brincando, mas ele estava sobre a influência de avidya, né? Sobre a ignorância e pelos maus caráteres que estavam em volta dele. Após aquela noite, seu estado mental piorou. Por conseguinte, Jivaka foi convocado para dar uma olhada no rei. Ele ouviu a Jatasattu contar todo o seu mal e que nenhum dos sacerdotes ou brahmanes tinha sido capaz de ajudá-lo. Jivaka ficou sentado sem dizer uma palavra. O rei perguntou: Jivaka, por que você não me diz nada? Só uma coisa a dizer. O professor Gotama é a única pessoa que pode ajudá-la a sobrepujar a agonia em seu coração. Vá consultar o Buda. O rei ficou mudo por vários minutos. Tipo, what? Finalmente declarou: mas eu tenho certeza de que o professor Gotama me odeia. Jivaka discordou: não diga uma coisa dessa. O professor Gotama não odeia ninguém. Ele foi professor e o amigo mais chegado de seu pai. Ir até ele será como ir até o seu próprio pai. Vá vê-lo como você encontrará paz interior. Você será capaz de restaurar aquilo que foi quebrado. Minha habilidade de curar não é quase nada se comparado com a habilidade curadora do Buda. Ou seja, o Jivaka não era psiquiatra, nem psicólogo, nem nada, né? Ele era médico. Ele não é um médico físico, mas o rei de todos os médicos. Alguns os chamam de o rei da medicina. Daí vem, depois no tibetano a gente vai chamar do Buda Aksioba, Buda Sabedoria do Espelho, para quem já estudou comigo, a Sabedoria do Espelho. Buda Azul. O rei concordou em pensar a respeito. O Buda permaneceu no Puig da Buda por vários meses. Ele visitou os centros da Sangha na região e também concordou em passar um mês no Jardim das Mangueiras de Jivaka. Foi lá que este arranjou o encontro com o rei Ajatasattu com o Buda. Numa noite de lua cheia, o rei sentado num elefante, e não perde a pose, né? Dirigiu-se para o jardim acompanhado da família real, de suas concubinas, dos guardas do palácio e da rainha Videhi. Para quem? Quando entraram nos jardins, tudo estava quieto. E ele chega fazendo esse estardalhaço todo. O rei foi tomado de súbito pânico. Jivaka tinha dito a ele que o Buda estava habitando o jardim com os 1000 bhikkhus. Se aquilo era verdadeiro, como podia estar tão silencioso? Seria uma armadilha? Bem noiado, né? Ele devia ter feito noias. Terminou noias ontem, ele devia ter feito o curso com a gente. Será que Jivaka o estaria levando para sofrer uma emboscada? Ele se voltou para o médico e perguntou se aquilo tudo não seria um plano para a vingança, que a vingança fosse obtida. Jivaka deu uma gargalhada. Ele apontou para o salão do Dharma, cuja luz tremuluzia através de uma janela redonda. Jivaka disse: todos estão lá dentro nesse exato momento. Ajatasattu desceu do seu elefante e entrou no salão, seguido por sua família e assistência. Jivaka apontou para o homem sentado na plataforma, recostado em um dos pilares, e disse: lá está o Buda. Ele ficou profundamente impressionado com a atenta quietude. 1000 bhikkhus rodeavam o Buda em perfeito silêncio. É bonito de entrar num templo assim. Silêncio total. Sequer um manto roçava. O rei Ajatasattu tinha visto o Buda muitas poucas vezes em sua vida, pois jamais acompanhara seu pai nas palestras dharmas regulares. O Buda convidou toda a família real para se sentarem. O rei o cumprimentou e então falou: Senhor, lembro de ouvir você falar no palácio quando eu era menino. Nesta noite gostaria de fazer uma questão. Que tipo de frutos são gerados de uma vida espiritual que faz centenas, mesmo milhares, abandonarem seus lares para irem segui-la? Olha, os frutos melhor do que o teu, né, meu amigo? Ele devia ter respondido assim, dado um, né, melhor que o teu que está lá e só aprontou. Né? Então, esse é um budista indignado. Não, mas a gente responde assim. As pessoas fazem uma pergunta para a gente e a gente pensa isso, mas a gente responde assim. Ó. O Buda inquiriu se o rei havia feito aquela mesma pergunta para alguns outros professores. Ele respondeu que tinha de fato perguntado a dezenas de outros professores, incluindo o venerável Devadatta. Porém, jamais havia recebido uma resposta satisfatória. Aí o Buda vai responder: Caro monarca, nesta noite o Tathagata
dirá a você os frutos que podem ser encontrados no ensinamento. Os frutos que podem ser desfrutados neste exato momento e os frutos que podem amadurecer futuramente. Você não deve buscar respostas grandiosas. Simplesmente olhe e veja esses frutos tão claramente quanto uma manga posta em sua mão. Majestade, considere esse exemplo. Um servo satisfaz a todas as vontades do seu amo e trabalha da aurora ao pôr do sol, até que um dia ele se pergunta: tanto meu amo quanto eu somos ambos seres humanos. Por que eu me permito ser abusado por ele? O homem decide deixar sua vida como servo para entrar na vida sem lar de um bícono. Ele pratica uma vida casta, diligente e consciente. Não come nada além de uma refeição por dia. Pratica meditação sentado e caminhando. E expressa calma e dignidade em todos os seus movimentos. Ele se torna um monge respeitado e virtuoso. Cônscio do que ele fora anteriormente um servo, se o encontrasse, você o chamaria e diria: aqui, rapaz, quero que me sirva da aurora ao pôr do sol. Obedeça a todas as minhas ordens. Não, senhor, não me dirigiria a ele de tal modo. Eu o cumprimentaria respeitosamente. Faria oferendas de alimento para ele e garantiria que recebesse a completa proteção da lei concernente aos monges. O rei Ajatasattu, tal é o primeiro fruto colhido por um monge. Ele está livre de preconceito social e de castas. Sua dignidade humana é restaurada. Maravilhoso Senhor, por favor, diga-me mais. O Buda continuou: Majestade, dignidade é apenas o primeiro fruto. Um bícono observa 250 preceitos. Eu observo 16, porque eu não sou monge, os quais o capacitam a viver em calma paz. As pessoas que não mantêm preceitos são mais facilmente desencaminhadas. Podem cometer crimes tais como mentir. Vocês podem preservar 5 preceitos, se vocês quiserem. Embebedar-se, cometer abuso. Podem cometer crimes tais como mentir, embebedar-se, cometer abuso sexual, roubar e até mesmo matar. Elas causam prejuízo cruel sobre suas mentes e corpos, agindo desta maneira. Podem ser presas e feitas prisioneiras pela polícia e oficiais do governo. Um bícono observa os preceitos de não matar, não roubar, não se envolver em conduta sexual inadequada, não mentir e não ingerir álcool. Além disso, mantém mais de 200 outros preceitos que lhe garantem uma vida despreocupada e desconhecida daqueles que não guardam preceitos. Estes ajudam a prevenir que uma pessoa age equivocadamente, favorecendo assim um estado de mente livre de preocupação. Este é um outro fruto da prática espiritual, o qual pode ser desfrutado exatamente no momento presente. Majestade, um bícono não possui mais de 3 mantos e uma tigela de mendigar. Ele não teme que suas propriedades possam ser roubadas. Ele sabe que não será atacado à noite por pessoas querendo roubar seus bens ou fortuna. Ele é livre para dormir sozinho na floresta sob uma árvore, relaxadamente e sem preocupações. Liberdade em relação ao medo é uma grande felicidade. Este é um outro fruto da prática espiritual, que pode ser desfrutado bem no momento presente. Majestade, um bícono vive de modo simples. Embora coma apenas uma refeição por dia, sua tigela recebe oferenda de milhares de lares diferentes. Ele não persegue riqueza ou fama. Usa somente aquilo que necessita e se mantém liberto dos desejos. Viver em tal emancipação é uma grande felicidade. Este é outro fruto de prática espiritual, que pode ser desfrutado no momento presente. Se Vossa Majestade soubesse como praticar a respiração plenamente consciente e como meditar, então poderia experimentar a felicidade daquele que segue o caminho. Trata-se da felicidade que emerge da meditação. Então quem pratica comida goiás sabe. Um bícono observa os 6 órgãos dos sentidos e supera os 5 obstáculos da mente, os quais são apego, ódio, ignorância, torpor e dúvida. Todos os meus alunos aí já passaram por isso e todos eles já estão curados da dúvida, do torpor, eles não sentem sono durante a meditação. É algo incrível, né, pessoal? Ele utiliza a respiração plenamente consciente para gerar a alegria e a felicidade que nutrem sua mente e corpo, ajudando a progredir no caminho da iluminação. As sensações prazerosas que resultam de se autogratificar através dos desejos sensoriais não são medida para a alegria e felicidade que afloram na meditação. Tal estado meditativo permeia mente e corpo,
purificando toda ansiedade, angústia, desespero e capacitando o praticante a experimentar as maravilhas da vida. Majestade, este é um dos mais importantes frutos da prática espiritual, que pode ser desfrutados no momento presente. Majestade, gente, hoje só mais um pouquinho, tá? Os capítulos têm sido um pouco mais compridos no final, né? Porque tem bastante história para contar. Majestade, graças a viver diligentemente com mente atenta e observando os preceitos, um bhikkhuni é capaz de gerar concentração suficiente para iluminar todos os dharmas. Graças à sua penetração iluminada, ele vê a natureza impermanente e sem eu de todos os dharmas. Vendo isso com nitidez, não pode mais ser enredado por qualquer outro dharma. Ele pode então cortar as amarras da escravidão que prendem a maioria das pessoas. As amarras do apego, ódio, desejo, preguiça, dúvida, falsa noção do eu, visões extremas, visões equivocadas, visões distorcidas e visões advogando proibições desnecessárias. Cortando esses liames, um monge alcança a emancipação e a verdadeira liberdade. A liberação é uma grande felicidade, um dos maiores frutos da prática espiritual. A gente corta uma coisa de cada vez, gente, não é tudo. A gente está em treinamento, então não fique, não consigo isso. Calma. Há bhikkhus sentados aqui esta noite que atingiram tal fruto. Esse fruto, caro soberano, também pode ser alcançado bem aqui, nesta vida. Rei Ajatasattu, graças à iluminação e por ver profundamente dentro da natureza de todos os dharmas, todos os fenômenos, um bhikkhuni sabe que todos os dharmas não são criados nem destruídos, nem são impuros nem imaculados, nem crescentes nem decrescentes, nenhum ou muitos, nem idos nem vindos. Graças a uma tal compreensão, um bhikkhuni não discrimina. Ele trata todos os dharmas com equanimidade completa, sem medo ou preocupação. A gente treina isso na meditação, quem está praticando comigo sabe. Ele flutua sobre as ondas do nascimento e morte a fim de auxiliar os seres. Ele mostra a todos os seres o caminho, de modo que eles também possam provar o sabor da liberação, da alegria, da felicidade. Majestade, ser capaz de auxiliar os outros a sobrepujarem a mazelas do desejo, ódio e ignorância é uma grande felicidade. É isso que eu tento fazer com vocês, da forma que eu sei. Tal felicidade é um sublime fruto da prática espiritual, o qual começa a ser realizado no presente e se estende até o futuro. Em todos os seus contatos, um bhikkhuni se lembra de sua responsabilidade de guiar os outros no caminho da virtude e da liberação. Monges não se envolvem com partidos políticos, mas contribuem para a construção da paz, da alegria e da virtude na sociedade. Os frutos da sua prática espiritual não são para o seu próprio benefício e regozijo. Eles são um legado para o povo e para o país. Tudo que eu pratico, eu passo para vocês. Tudo. Está no fim. O rei ergueu-se, juntou as palmas das mãos em profundo respeito e disse: o mais sublime professor, como com o uso de meras palavras você inundou de luz meu discernimento, ajudou-me a ver o verdadeiro valor do Dharma. O Senhor reconstruiu o que estava em ruínas, revelou o que havia encoberto, apontou o caminho a quem se perdera e acendeu a luz onde só havia trevas. Por favor, aceite-me como seu discípulo, assim como aceitou meu pai no passado. Que bom, né? Ele se prostrou diante do Buda, que moveu a cabeça em aceitação, pedindo que o venerável Sariputra se encarregasse de ensinar ao rei e à rainha os 3 refúgios. Após terem recitado, o rei disse: como já é tarde, por favor, permita-me retornar ao palácio. Tem audiência amanhã bem cedo. O encontro entre ele e o rei, Ajatasattu, beneficiou a todos os que estavam ali presentes. O tormento mental do rei rapidamente melhorou. Naquela mesma noite, ele sonhou com o pai sorrindo e sentiu que tudo aquilo que tinha sido despedaçado agora novamente se fazia inteiro. Coisa boa, né? O coração do rei fora transformado, gerando alegria para todo o seu povo. Depois daquele encontro, o rei passou a ir sozinho visitar o Buda com frequência. Ele não mais foi montado em seus elefantes ou acompanhado de guardas reais. Subia os degraus encravados da montanha, assim como seu pai, o rei Bimbisara, frequentemente fizeram noutros tempos. Nas suas reuniões privadas com o Buda, o rei acabou por abrir seu coração e confessar seus crimes prévios. O mestre o tratou como seu próprio filho, aconselhando-o a cercar-se de homens virtuosos. No fim
da estação de retiro, Jivaka pediu ao Buda que permitisse sua entrada na vida sem lar de um bhikkhunu. Então Jivaka quer se tornar um monge. Ele o aceitou e lhe deu o nome de Dharma de Vimala Kondana. A gente recebe o nome de Dharma, o meu é Kyoshin, você sabe, né? Aquele que ensina e aprende de coração e mente, isso é Kyoshin. O bhikkhunu Vimala Kondana teve permissão para continuar no Jardim das Mangueiras. Já se podiam contar 200 bhikkhunus residindo por lá. Então ele vai liderar esses bhikkhunus. Foi o local em que o Buda foi cuidado após o acidente do Pico do Abutre. Com suas muitas mangueiras adultas, o monastério é um lugar aprazível para se estar. O bhikkhunu Vimala Kondana, o Jivaka, continuou a cultivar ervas medicinais para a comunidade de monges. Curava com ervas medicinais. Então ele era um curandeiro. Ele era terapeuta holístico. Tio Tal, lá no Parque das Mangueiras. Então é isso, gente. Os capítulos estão um pouquinho mais longos, né? Mas a gente vai seguindo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Um bom dia a todos, uma boa terça. Não, hoje é quarta. Uma boa quarta. Hoje, tardinha, 18h45, tem prática meditativa aqui no Instagram, tá? Hoje, quarta-feira, 18h45. Vamos praticar juntos. Muito obrigado pela generosidade de vocês.